até o versículo 11. Quero aproveitar, né, enquanto os demais irmãos encontram, e agradecer a presença de um grande amigo aqui, Júnior. Quero honrar a sua vida, que Deus continue te abençoando, né? Conheço há muitos anos, no início ainda da minha fé, e graças a Deus a gente volta e meia tem essa parceria. Volta e meia a gente está louvando juntos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Aleluia. Só esperar vamos colocar ali para nós. Glória a Deus. Eu vou dar início aqui à leitura, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Amém? Podem se assentar, queridos? Semana passada nós demos início à série de pregações falando sobre as cartas do Apocalipse, né? Semana passada foi a carta de Éfeso. E hoje nós estamos aqui na carta destinada à igreja de Esmirna. Então, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. E o livro de Apocalipse, queridos, é um livro cheio de mistérios, né? Antes eu tinha medo, no começo da fé eu lia, não entendia nada, tinha medo, era o livro do terror, né? Eu falava assim, meu Deus, o Apocalipse é o livro do terror. Mas depois que a gente passa a ler e vai orando, pedindo ao Espírito Santo, a gente vai entendendo que é um aviso, é um cuidado de Deus para nós. Ele revela para nós os últimos acontecimentos, né? As coisas que virão nos últimos dias. Então hoje nós iremos falar sobre essa igreja, a igreja de Esmirna. Né? O título da mensagem é Esmirna, a igreja perseguida. Amém? Então, dando continuidade à semana passada, Esmirna era uma cidade, a igreja levou esse nome, né? Porque estava localizada nessa cidade, e também estava localizada ali na área da Ásia Menor. E ela tinha as suas peculiaridades, né? Cada igreja tinha as suas características. E o nome Esmirna vem do grego Esmirne, que significa mirra. Mirra todos conhecem, né? Já viram o óleozinho? Não é um cheirinho agradável, um perfume bom, né? Então a mirra é uma resina de aroma agradável. Então alguns dos óleos até aqui da igreja são feitos de mirra. E Esmirna era uma cidade, queridos, que era bela e imponente, era muito parecida com Roma. Né? Tinha um porto também que facilitava muito o comércio. Então era ali entre a Ásia e a Europa. Então o comércio dessa cidade era muito forte, por isso que era uma cidade do qual as pessoas eram boas, né? Tinha uma boa posse, tinha uma condição financeira muito elevada. E o cenário da igreja de Esmirna era o mesmo cenário da igreja de Éfeso que nós vimos semana passada. Né? Ela esteve ali em atividade no período durante o Império Romano e também era um centro de idolatria. Os deuses adorados eram a deusa Deméter e o Poseidon, deus do mar. Então, o contexto da situação aqui dessa igreja era o mesmo da semana passada. Era uma igreja que foi aberta, mas que estava sendo perseguida, porque Roma era completamente uma cidade idólatra. E, queridos, então, nesse contexto de perseguição, alguns se levantaram em favor da pregação de Cristo. E isso aqui, situando para vocês, só a título de informação, foi entre os anos 100 e 300 depois de Cristo. Então você vê que a perseguição, né, foi só crescendo, foi só aumentando. E está aí até os dias de hoje, né? No nosso Brasil, de uma forma leve, com haters da internet, e em alguns países realmente de forma
pesado que custa a vida, né, de missionários, custa a vida de muitos que estão pregando a palavra do Senhor. Então, queridos, nessa época aqui, os cristãos eram perseguidos de forma muito pesada. Então, havia ali o Coliseu, eles pegavam aqueles animais, os leões, os ursos, deixavam eles com fome. Antes de abrirem as portas, eles colocavam os cristãos lá na arena. E antes de abrirem as portas, eles feriam eles nas pernas violentamente, com aquele negócio que marca que queima também. Então, além de estarem com fome, eles saíam dali com uma fúria enorme e se deparavam lá com os cristãos naquela arena. Então, muitos cristãos foram mortos dessa forma, outros eram queimados vivos, né, como uma tocha viva, e era um espetáculo ali naquela situação. Então, as crueldades das quais a igreja, nesse tempo aqui, estava passando, eram muito difíceis, muito pesadas. Era uma perseguição realmente muito ferrenha. E, diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Esmina ainda sofria perseguição por parte dos judeus. O que acontece? O imperador romano, naquele tempo, ele declarou que o culto a ele deveria ser obrigatório. Mas, porque os judeus já eram bem conhecidos, ele os isentou dessa obrigação. E os judeus, tendo essa liberdade, eles não queriam que isso fosse estendido aos cristãos. Então, naquele tempo também, os cristãos sofriam a perseguição vinda dos judeus. E aqui, queridos, nós vimos que a carta, todas as cartas, ela tem um padrão, né? Ela inicia qualificando primeiro ao Senhor, depois vem uma palavra do Senhor específica para a igreja, e depois vem ali a recompensa, né, daquele que vencer, o que ele vai receber do Senhor. Então, esse não vai ser diferente, né, na carta de Esmina. A gente vai ter ali esse padrão. E, queridos, segundo alguns relatos, de alguns estudiosos, alguns escritos que foram deixados, supõe-se que o líder da igreja de Esmina era, né, o anjo do Senhor aqui na igreja de Esmina, um pastor, era um homem chamado Policarpo. E esse homem, Policarpo, ele foi queimado vivo, e as suas últimas palavras foram em agradecimento e fidelidade a Deus. Então, ele foi um exemplo para nós, né? E para iniciarmos aqui, o que a igreja de Esmina tem a nos ensinar? Primeira coisa, que a fidelidade a Deus impede a contaminação com as coisas deste mundo. Amém? Guarde isso no teu coração. A fidelidade ao Senhor impede que você se contamine com as coisas desse mundo. É interessante que essa igreja aqui é a única que o Senhor não traz assim um conserto, não traz uma crítica, né? Nas outras cartas o Senhor fala: olha, conheço as tuas obras, sei que você persevera, porém tenho tal coisa contra ti. E na igreja de Esmina o Senhor não teve nada contra, nada que o desagradasse, né? Que desabonasse a conduta do líder. Então aqui a gente vê que era uma igreja que estava realmente, o líder estava ali debaixo da posição, né? Debaixo da mão do Senhor. Estava ali usando a sua fé, gastando a sua vida com convicção de que o Senhor estava com ele nesse chamado e nesse propósito de pregar o Evangelho. Então, queridos, a igreja de Esmina, ela é conhecida como a igreja perseguida, como a igreja Marte, porque muitos morreram ali alimentando a sua fé, né? Guardando a sua fé, a sua fidelidade a Deus. E por isso que eu dei esse título: a fidelidade a Deus impede a contaminação com as coisas deste mundo. Então, tamanhas eram as provações que esse povo passava. As provações que a gente passa hoje são irrisórias se a gente comparar ao tempo, né, desses cristãos. Então, a palavra diz aqui: eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então aqui o Senhor estava satisfeito com a igreja, porque a igreja de Esmina não havia negado a fé, né? A igreja de Esmina, ela prevaleceu diante de todo aquele cenário de perseguição. Então, naquele tempo, qual era a dificuldade dos cristãos? Qual era a dificuldade das pessoas? O primeiro desafio era a adoração a outros deuses. Então Roma era uma cidade completamente idólatra. O desafio ali era pregar o Evangelho contra a idolatria, contra a adoração a outros deuses. Então, queridos, como eu disse, naquela época eram reverenciados Poseidon e Deméter. E por que eu estou falando isso aqui? Porque nos nossos dias hoje não é diferente. Nos nossos dias, nós temos aqui a Igreja de Cristo, mas nós vivemos em um mundo completamente idólatra.
E a palavra do Senhor diz assim, que o mundo jaz no maligno. Todos, como aqui, porque todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão do diabo. Então, por causa do pecado, o mundo está contaminado pelo mal. E hoje, queridos, a adoração a alguns deuses e pasmem, essa adoração tem entrado para dentro das igrejas. E eu achei assim muito pontual, né, a forma que o Senhor, as coisas que o Senhor me deu essa noite passada, com relação aos deuses que estão entrando, estão sendo adorados no meio do povo de Deus. Então, o primeiro deles hoje é o sexo. Hoje, o sexo é o Deus deste século. Queridos, se pararmos para pensar, o inimigo pegou algo lá do início, que foi criado por Deus como bênção para o homem e para a mulher, que se davam em casamento, para o homem e para a mulher, né, que deixavam ali a sua casa e a sua família e ia se unir como uma só carne. Então, o que Satanás fez? Satanás mexeu na primeira bênção que o Senhor concedeu ao homem, que foi o sexo. E, amados, hoje o sexo se tornou o Deus deste século, porque Satanás tem usado de forma a destruir a comunhão, a destruir a vida das pessoas, a destruir os casamentos. Então, de que maneira que o Deus sexo tem afetado a igreja? Primeira coisa, tem tornado comum e aceitável o sexo entre pessoas do mesmo sexo. É a pregação do mundo, é o que a gente vê, né? É a questão de normalizar aquilo que é contrário ao ensinamento de Deus. Então, o discurso toda forma de amor é válida, toda forma de amor é bem-vinda, é aceitável. E esse discurso tem crescido tanto que hoje nós temos igrejas evangélicas com lideranças de mulheres e lideranças de homens defendendo essa prática. Então, a pregação diz que isso não leva ninguém ao inferno. É conhecido como o evangelho da hipergraça. É uma graça tão grande que Deus ama o pecador e vai perdoar e que ele vai viver a eternidade mantendo essas condutas. Então, nós, como cristãos, nós sabemos que isso é uma mentira. Então, essa é uma das formas das quais Satanás tem colocado o sexo como um Deus e tem prejudicado a comunhão e tem prejudicado nós cristãos, né? Porque passamos a ser perseguidos por causa disso, né? Outra coisa, queridos, essa prática leva a uma mudança na estrutura familiar determinada por Deus. A partir do momento que eu não tenho mais casais de homem e mulher, os filhos vão deixando de existir, as crianças vão deixando de ser geradas, as crianças vão deixando de nascer. E aí o que acontece? A instituição, família, modelo de Deus, ela é prejudicada, ela é desfeita, né? Ela não cresce, ela não prospera. E o que acontece, queridos? O modelo de Deus, ele tem sido considerado como algo passado, ultrapassado e falido. Mas para nós, não, porque nós somos o povo de Deus. E qual é a artimanha do inimigo? É destruir as famílias, porque a igreja é formada de famílias, né? A igreja do Senhor é constituída por famílias, destituindo-se as famílias, desfazendo-se a família modelo de Deus, a igreja do Senhor fecha as portas. Isso é muito sério, né? Que nós possamos abrir os olhos para essas coisas. Outra coisa, pecados relacionados ao sexo têm destruído a vida espiritual de diversos cristãos, retirando deles a perfeita comunhão com Deus. Como que isso entrou dentro da igreja? Sabe quando entrou dentro da igreja? Aquele tempo lá em que tudo era proibido, que não podia falar de nada, que não podia ensinar, né? Aquele tempo em que a igreja tinha uma visão fechada, do qual o sexo era um assunto proibido, né? Não se orientavam os jovens, não se orientavam os casais. E, queridos, isso abriu uma porta de crescimento para que o sexo se tornasse algo que trouxesse, que prejudicasse a comunhão da pessoa com Deus. Então, houveram muitos prejuízos com relação a isso para o povo do Senhor. Então, o que era proibido, né, passou a ser desejado. E o sexo fora do casamento, ele não é uma bênção. Ele está fora do padrão da palavra do Senhor. Ele está fora do ensinamento de Deus. E outra coisa, outra arma que o inimigo tem usado, que se refere ao sexo, é a pornografia. Eu peguei alguns dados aqui para vocês.
E aqui na palavra do Senhor, diz, aqui nas estatísticas diz que todos os dias 2,5 bilhões de e-mails sobre isso são enviados em todo o mundo, todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, pasmem, são dados referentes à Igreja de Cristo, à Igreja Evangélica. 66% dos homens da igreja assistem pornografia, 33% das mulheres da igreja assistem pornografia. Queridos, sabe o que isso se tornou? É como algo enraizado, algo que está fazendo parte do meio do povo de Deus. Então, é um Deus, é algo que tem sido cultivado, é algo que tem sido alimentado. E mais uma estatística também referente aos cristãos, aos servos do Senhor, que diz assim: 56% dos casamentos terminados em divórcio foram afetados por conta desse hábito. Então, nós vemos que na pandemia tiveram muitos casamentos desfeitos. E pasmem, boa parte das estatísticas dizem que são casamentos de cristãos. Então, queridos, isso é algo que tem entrado no meio da igreja, tem se tornado um Deus. Mais um dado aqui para vocês que realmente, a gente analisando, é algo alarmante. Crianças têm tido acesso à pornografia cada vez mais cedo. A estatística hoje fala 9 anos de idade. Antigamente era na adolescência, ia lá, comprava revistas, ia numa locadora, que alugava, pegava as fitas. Então, assim, era algo restrito. Hoje nós temos aqui no nosso celular, nós temos na palma da nossa mão. Então, pasmem, as crianças têm tido o primeiro contato aos 8 anos de idade, queridos. Sabe por quê? Porque Satanás, ele melhorou a estratégia dele. Antes, o propósito dele era atingir os adolescentes, os jovens. Hoje, Satanás não está brincando, pelo contrário, a estratégia dele foi aprimorada e ele tem buscado atingir as crianças, maculando a sua pureza, distorcendo ali a sua visão, o seu crescimento. Amados, hoje, se nós deixarmos os nossos filhos terem acesso às redes sociais, muitas dessas portas vão se abrir. Por isso que nós, como os pais, devemos ter controle sobre isso. Hoje é muito comum crianças pequenininhas fazendo aquelas dancinhas do TikTok. Quando você vai abrir, o que mais tem são danças sensuais. São meninas, crianças vestidas como mini mulheres, crianças vestidas com roupas inadequadas. Isso é normal para o mundo, mas isso tem entrado dentro da igreja. Isso tem entrado no meio do povo de Deus. E uma outra coisa, aliado a esse assunto hoje também, nós temos também o discurso do feminismo, que diz: meu corpo, minhas regras. A nossa fala não é essa, Meu corpo, regras do Senhor, regras do Espírito Santo. Nós, como cristãos, não devemos tomar esse lema para a nossa vida: meu corpo, minhas regras. Por que isso acontece, queridos? Essa questão do feminismo contribui para a divulgação do aborto. Você vê que tem países que já foi legalizado, Você vê que hoje é uma guerra também no Brasil com relação a isso, que querem que libere, querem que não libere. Então, assim, queridos, Satanás, ele tem feito de tudo para impedir que homens e mulheres cresçam na presença de Deus e façam a diferença neste mundo. Conseguem ver as armadilhas que o Satanás tem usado no meio da igreja? Isso são deuses. Quantas mulheres feministas temos dentro da igreja? Da igreja que eu digo não é aqui, é a igreja do Senhor na terra. Esse discurso feminista tem marcado, tem destruído muitas coisas, tem normalizado coisas que a palavra do Senhor condena. Então, amados, precisamos combater essas práticas com a pregação do Evangelho. Você é um candidato a isso? Você se candidata para isso essa noite? Qual é o outro Deus deste século? Já dizia lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro. O dinheiro não é um Deus, mas tem gente que faz dele um Deus, quando ama ao dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Então o Senhor já tinha dito lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, está escrito assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e nessa cobiça alguns já se desviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro também tem sido um Deus deste século e é um Deus que está dentro da igreja. Queridos, isso é muito sério. Quando nós vemos a frieza das pessoas em contribuir, em ajudar,
né, o próximo. Quando nós vemos brigas familiares por causa do dinheiro, é algo assim que a gente vê que realmente o amor se esfriou. Quando nós prezamos mais pelos bens materiais do que por qualquer outra coisa, do que a própria comunhão com o Senhor, estamos servindo ao dinheiro, estamos servindo a um Deus. E o amor ao dinheiro hoje, ele está muito alinhado também ao status, né? Hoje você abre o Instagram, as redes sociais, você só vê beleza, você só vê viagens caras, carros, né? Muito status, é um bom emprego, é uma vida boa, é uma vida confortável, é uma vida de restaurantes chiques. E nós, né, a gente olha tudo aquilo ali e a gente pensa assim, nossa, a grama do vizinho é melhor do que a minha, a vida dele é melhor do que a minha. E ali você começa a entristecer o seu coração, você começa a se comparar. Então tudo isso que está atrelado ao dinheiro, que tem sido elevado pelo mundo, pelas redes sociais, isso é um Deus. E que isso não faça parte da nossa vida, que a gente não caia nessa armadilha. Que você, como servo do Senhor, não caia nessa armadilha. Sabe por quê? Nunca se viu uma geração com pessoas tão depressivas, com tantas pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade, sofrendo de diversas formas. Queridos, um psicólogo antes, quando falava assim, fulano tem que ir no psicólogo. Não, psicólogo é coisa de doido. Para que vai lá? Você não é doido? E hoje é a coisa mais comum. Todos nós estamos no psicólogo. E é uma bênção, irmãos. Eu não estou aqui recriminando, pelo contrário. Todos devem realmente fazer uma terapia, né? Analisar diversas coisas, isso é muito bom. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nunca se viu uma geração tão doente como essa. Geração de pessoas que têm tirado a própria vida. Quantos pastores, servos de Deus na igreja têm tirado a própria vida? Por quê, queridos? Por causa desses deuses que se encontram na igreja hoje. O suicídio tem crescido assustadoramente. Pasmem, tem crianças que o cometem. Né? Não são dados divulgados, nós não temos acesso a números. Mas a cada dia, né, como a bispa mesmo coloca aqui, que mora lá em Águas Claras, todo dia tem alguém se jogando naqueles prédios. Isso é muito triste. Né? Nós vemos que o Deus deste século tem cegado as pessoas. Então, essa falsa visão, né, das redes sociais, nossa, minha vida é tão pequenina, tão pobrezinha, tão simples. Mas, queridos, não olhem para isso, porque a aparência não é essência, a aparência não é verdade, né? Tudo aquilo ali é uma face. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que o Deus deste século tem cegado você, como cristão, você, povo de Deus. Quantos cristãos têm caído nessas armadilhas? Quantos cristãos se encontram dessa forma destruídos, sabe, desmotivados em seguir na fé com o Senhor? E amados, o Senhor declara aqui no texto com relação a isso, ele diz que a igreja de Esmirna era pobre socialmente, mas rica espiritualmente. Então, como pode uma cidade da qual havia um porto, né, da qual o comércio era supervalorizado, da qual a condição financeira das pessoas era muito boa, e os cristãos estavam ali como pobres? Certamente, eles deveriam ajudar uns aos outros com suas economias, e certamente a perseguição fazia com que o seu comércio fosse fechado, né? Eram boicotados. Então as pessoas não iam até eles para comprar, e eles acabaram por empobrecer. Mas a palavra do Senhor diz aqui, mas tu és rico espiritualmente. Então que possamos verificar a situação da igreja de Esmirna e nos levantar como homens e mulheres de Deus neste século, nos levantar como voluntários, né? Muitos olham para nós e falam assim, você é pobre. Não, eu sou rica, rica da presença de Deus, rica da graça de Deus, rica do conhecimento do Senhor. O fato de nós estarmos aqui hoje, queridos, nós somos privilegiados. Muitos estão no hospital, muitos estão em condições que não lhes permitem estar aqui. Então nós somos ricos na fé e na presença do Senhor. E amados, devemos ser exemplo de fidelidade a Deus neste mundo corrompido. Somos espelhos. Na igreja, não, né? Na igreja a gente olha assim, está aqui reunido todos os santos. Mas e no nosso trabalho, na rua, né? Nos outros lugares aos quais a gente passa aí a semana inteira, a maior parte do tempo inclusive. Nós temos sido exemplo. O que as pessoas leem sobre Cristo na sua vida? O que as pessoas leem sobre Cristo no seu caráter? Você é a Bíblia que o mundo lê.
Você é a Bíblia que o mundo enxerga. Olha, ali tem luz. Então, a palavra do Senhor diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. A palavra do Senhor diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o questionamento do Senhor para nós essa noite é: somos mesmo cristãos autênticos, como os de Esmirna, ou estamos corrompidos pelos deuses deste século? O Senhor nos chama a atenção nessa noite. O Senhor nos chama para um alerta nessa noite. Os judeus de Esmirna, aparentemente, eram seguidores da lei e esperavam a Cristo. Mas Cristo veio e eles não tiveram a visão de enxergá-lo como Cristo, como Filho de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que eles passaram a fazer parte da sinagoga de Satanás, queridos. Eles tinham aparência de fé, eles eram prósperos em seus negócios, mas estavam longe de Deus. Então, quantas pessoas também se encontram nessa situação na igreja? Por isso eu te digo, se você é perseguido pela sua forma de agir, pela sua forma de falar, pelo seu jeito de vestir, se você é perseguido simplesmente por dizer que é cristão, né? Ai, que vida quadrada, que vida sem graça, que você louve e glorifica o Senhor por isso, porque você faz parte do povo que vai morar no céu, você faz parte do povo que um dia irá ter um encontro com Cristo. O que mais, queridos? A igreja de Esmirna nos ensina que as tribulações contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento diante de Deus. A sua tribulação contribui para que você amadureça, para que você cresça na presença de Deus. A palavra do Senhor disse assim: olha, não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação por 10 dias. Então, queridos, aqui nesse panorama de perseguição, a igreja de Esmirna estava sendo alertada pelo Senhor, pelas tribulações que haviam de vir. Então, nisso, muitos foram presos, foram mortos, tiveram as suas vidas ceifadas. E naquele tempo, a prova de fé era não negar a Cristo, ainda que custasse a sua vida. Aquele tempo era algo assim, muito radical. Então, eles sabiam que as tentações viriam, eles sabiam que as provas viriam, né? Eles sabiam, porém, que deveriam permanecer firmes. Quando o Senhor diz aqui que eles iam passar por uma tribulação de 10 dias, o Senhor estava dizendo para eles: olha, a tribulação de vocês tem dia para começar e tem dia para terminar. Então, o que são as nossas tribulações? As nossas tribulações contribuem para o nosso aperfeiçoamento. Então, a sua tribulação, meu querido, tem dia e tem hora para acabar. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? A palavra tribulação vem do latim tribulo, que significa debulhar com trigo, oprimir, atormentar. Né? Tribulação é aperto, aflição, adversidade. E a palavra tribulação aparece na Bíblia 43 vezes, em conotações do qual o sofredor, o atribulado, pedia socorro a Deus, em ocasiões do qual o sofredor declarava que o Senhor estava com ele, e em momentos onde o Senhor apresentava a Deus as suas tribulações, e em momentos onde se declarava a presença de Deus em meio às tribulações. Você não está só na sua tribulação, você não está só no seu aperto, você não está só na sua luta. O Senhor passa com você, e você pode clamar ao Senhor, você pode chamar por Ele, que Ele está passando com você por essa tribulação. Toda tribulação, queridos, tem um propósito de Deus escondido dentro dela. E o quanto antes nós enxergarmos isso, mais nós estaremos ali avançando e amadurecendo na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, a tribulação produz frutos. A tribulação amadurece os crentes. A tribulação nos faz ser mais pacientes, mansos, longânimos. A tribulação desenvolve em nós os frutos do Espírito. Queridos, toda tribulação que vem vai tornar você uma pessoa mais experiente. Não vai te tornar um despreparado. Não vai te tornar alguém que
que não tenha uma profundidade no Senhor. Isso é maravilhoso. A tribulação gera em nós um fruto que nos levará para mais perto de Deus. Né? Às vezes as tribulações vêm, eu já falei isso aqui, para te fazerem dobrar o joelho. Às vezes a tribulação vem para te fazer clamar com mais intensidade, para que você separe mais tempo para o Senhor em clamor e em oração. E olha que maravilhoso, no Salmo 138:7 diz assim: Deus te refaz em meio à tribulação. Às vezes as tribulações vêm e nos deixam em cacos, nos quebram como vaso, né? Nos rasgam por dentro. Mas Deus te refaz em meio à tribulação. Salmo 46:1: Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é aquele que caminha contigo lado a lado, independente da circunstância, o Senhor está contigo. E 2 Coríntios capítulo 1, verso 4 diz assim, que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Então em tudo somos angustiados, em tudo às vezes somos açoitados, somos ali, passamos por aperreios, por apertos, mas queridos, Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Aleluia, glorifica ao Senhor por isso essa noite. Não veja a sua tribulação, não veja o que você tem vivido hoje como um peso, como um sofrimento desmedido, porque a sua tribulação tem dia e tem hora para acabar. Isso o Senhor nos deixou claro nessa palavra aqui para Esmina. E isso significa que tem conforto na tribulação, tem companhia na tribulação, tem crescimento na tribulação, tem livramento na tribulação, tem presença de Deus na tribulação. Queridos, Davi escreveu diversos cânticos e salmos em momentos de tribulação. Paulo e Silas cantavam enquanto estavam presos dentro da prisão e foram libertos em meio à tribulação. Paulo, como perseguidor que antes atormentava os cristãos, ele passou a ser perseguido, passando por tribulações por amor a Cristo. A tribulação, queridos, é uma prensa de Deus na sua vida, para que faça você gerar novos frutos. O Senhor não nos quer numa caminhada da qual a gente venha sempre da mesma forma, mas o Senhor nos quer melhores, o Senhor nos quer aperfeiçoados. Eu vou dizer uma coisa para você: o vinho só é gerado porque a uva é pisada. A azeitona, ela só é triturada, para poder gerar o azeite. E você não quer ser apertado e arrochado pelo Senhor? Nós não queremos, ser ali apertados pelo Senhor, queridos. Para gerar fruto, você precisa ser espremido e passar pelo processo de Deus. Se você está vivendo isso, glorifica ao Senhor, porque você vai crescer diante de Deus, você vai ser melhor diante do Senhor. Aqui, amados, a igreja de Esmina, ela estava sendo espremida pela permissão de Deus, mas a igreja de Esmina nunca deixou de exalar o seu perfume. Daí o nome dela, Esmina, que exala o perfume, queridos. A igreja de Esmina nunca deixou de soltar a fragrância da mirra. A igreja de Esmina nunca deixou o brilho de Cristo. Nunca deixou a essência, a sua fidelidade por conta das tribulações. Que nós, como servos do Senhor, sejamos como esta igreja, da qual vem as tribulações, da qual vem as dores e nos espremem e arranca toda a força de nós, mas que não tiram o bom perfume de Cristo, que não roubem a nossa identidade como servos do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Eu sempre digo uma coisa lá no meu trabalho, que se tem uma fruta que a gente não pode comer escondido, é a mexerica, né? Você começa a descascar ali o cheiro, às vezes você fala assim, eu vou ali no cantinho, vou comer, daqui a pouco tem alguém comendo mexerica, né? Tem alguém ali que já descascou, todo mundo sente o cheiro. Por quê, queridos? O cheiro da mexerica, ela vai denunciar que tem alguém consumindo ela. E assim deve ser o crente, assim deve ser o servo do Senhor. Está sendo consumido pelas tribulações, mas não deixa de exalar o seu perfume. Está sendo consumido pelas dores e aflições, mas não deixa de exalar o bom perfume de Cristo. Não deixa de ter a sua identidade.
Isso é muito forte, queridos. Não perca a sua identidade como servo do Senhor. Não perca a sua identidade como igreja do Senhor, que brilha, que tem cheiro, né? Você tem um cheiro de Cristo. Você tem a identidade de Cristo. Queridos, aleluia, isso é muito profundo. Para finalizarmos, o que mais que a igreja de Esmina nos ensina? Que aquele que persevera ganhará a coroa da vida e estará livre do diabo. Glorifique o nome do Senhor por isso essa noite. Aquele que perseverar ganhará a coroa da vida e estará livre do diabo, livre do Satanás. Aleluia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Essa é a recompensa da igreja de Esmina, né? Aqui, queridos, os cristãos de Esmina estavam lá sendo mortos, massacrados. Seus corpos, os parentes não podiam nem pegar para fazer o enterro, porque não tinha condição. Eram completamente dilacerados e destruídos. Mas eles não iam passar pela dor da segunda morte. Eles não vão passar pela dor da segunda morte, queridos. Olha, é por isso que diz assim a palavra do Senhor: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então os mártires estavam dizendo assim: vocês podem vir até a mim, vocês podem me matar, vocês podem destruir o meu corpo, mas a minha alma estará com Cristo. A minha eternidade vai ser ao lado de Cristo, e que isso seja determinado sobre a tua vida essa noite. Podem vir nos perseguir como igreja. Chegará o tempo da qual essas portas não estarão mais abertas. Chegará o tempo do qual nós teremos que estar falando de Cristo assim, olha, no secreto. Mas nós um dia, ainda que nós morramos pela causa de Cristo, o nosso corpo vai ser transformado. O Senhor terá o nosso corpo, não vai ser o Satanás não, queridos. Nós estaremos nas mãos do Senhor para todo sempre. Aleluia. Então, os cristãos de Esmina, eles não temeram as crueldades feitas contra o seu corpo, porque sabiam que a sua alma e o seu espírito estavam guardados em Deus. Então, não temas as perseguições, não tema aquele que se levanta contra você, por ser servo do Senhor. Você tem essa segurança que esses crentes tinham? Será que nós temos a segurança que esses crentes tinham de não temer aquilo que o homem fizesse? Aleluia, isso é maravilhoso, queridos. As tribulações e as lutas podem chegar até você. O homem sanguinário pode chegar até você. Mas, se você for fiel a Cristo, você terá um lugar junto a Ele. Você terá o seu lugar junto à morada celestial. Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago foi decapitado. Paulo foi decapitado. Estevão foi apedrejado. Policarpo, que foi o provável líder, né, da igreja de Esmina, foi queimado vivo. O que esses homens têm em comum? Que eles sim foram mortos de forma carnal, de forma cruel, né, de forma assim assombrosa. Mas Deus detém a alma deles em suas mãos, e eles estarão livres da segunda morte. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que a segunda morte é quando será lançado no lago de fogo e enxofre, da qual a ferida nunca se curará, da qual é uma dor, né, fora a solidão. Quando falo inferno, para mim, significa solidão, que é a ausência completa da presença de Deus. Uma vez, há uns anos atrás, o Senhor me deu uma revelação. Eu orava muito naquele tempo, orava muito, né? Aquele primeiro amor, aquele tempo assim que a gente gastava tempo com Deus. E um dia eu terminei de orar, deitei na cama e o meu espírito saiu. Eu vi quando saiu, ficou minha casa, minha cama, e um anjo me conduziu até um lugar que eu chegava aqui e daqui para cá era um precipício. E ali, queridos, eu via pessoas presas. Era um ambiente escuro e era muito frio, e eu via pessoas presas, e eu olhava assim, eu falava, meu Deus. E o Senhor me permitiu sentir, o anjo do Senhor me permitiu sentir o que aquelas pessoas estavam sentindo. E a dor que eu me lembro é a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus.
O inferno, o pior do inferno não é o lago de fogo e enxofre. O pior do inferno é a ausência da presença de Deus. Sabe? É você saber que você está ali, né? Que muitos, talvez algum daqueles lá que o Senhor me mostrou, talvez tenham conhecido a Cristo, mas adorou os deuses deste mundo, não foi fiel ao Senhor, não viveu ali debaixo da conduta que o Senhor queria, e ele estava ali, ausente da presença de Deus por toda a eternidade. Isso doeu muito no meu coração, queridos, porque a palavra diz que aquele que não foi lançado, que o nome não foi achado escrito no livro da vida, é para esse lugar que ele vai. E nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E faça de tudo para manter o seu nome escrito neste livro, até o dia da volta do Senhor, até o dia em que o Senhor vier nos buscar, porque ao vencedor a segunda morte não causará dano. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e eu quero te perguntar se a sua fidelidade tem impedido você de se contaminar com as coisas do mundo, ou se você precisa melhorar na sua fidelidade com o Senhor, se você precisa corrigir algum caminho diante do Senhor. Aqui a igreja de Esmina, né, não tinha nenhuma consideração, nenhuma crítica, nada. Mas o Senhor nos questiona essa noite: será que nos encontramos como a igreja de Esmina, que estava pronta a entregar sua vida por amor a Cristo? Será que nós estamos prontos como esses cristãos? Será que não temos outros deuses em nosso coração? Às vezes, queridos, o celular é um Deus, que ele nos tira da presença de Deus. Nós gastamos tempo com o celular, ele é um Deus, né? O seu trabalho pode ser um Deus, do qual você dedica tanto tempo, e quando você vem para a casa do Senhor, você dá o seu pior. Às vezes damos o melhor no nosso trabalho e damos o pior para o Senhor na igreja. Então, que você feche seus olhos neste momento. Avalie se a sua tribulação tem te levado para mais perto de Deus, ou se a sua tribulação tem feito você reclamar e blasfemar contra Deus. A murmuração é um pecado que desagrada o coração do Senhor. Analise o teu coração nessa noite. Oh Espírito Santo, estamos aqui, meu Pai, nesta noite, com o nosso coração voltados para o Senhor. Jesus, que o Senhor possa sondar o nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa olhar, meu Pai, e analisar se há em nós algum caminho mau, se há em nós algum Deus que tem sido adorado, algum Deus em nossa vida, em nosso coração, que tem sido colocado no pedestal. Que você possa, se analisar essa noite e ver se há algum Deus que tem tomado a primazia do Senhor sobre a tua vida. Talvez você não tenha dedicado o tempo necessário ao Senhor. Talvez você não tenha buscado a face do Senhor. Talvez a sua vida terrena esteja mais interessante ao ponto de te fazer esquecer de cuidar da tua vida espiritual. Oh Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha entrar em cada coração, que o teu Espírito Santo venha convencer, que o teu Espírito Santo venha revelar, meu Pai, aquilo que precisa ser deixado, aquilo que precisa ser largado, em nome de Jesus. Que possamos ser referências, que possamos ser verdadeiramente o sal da terra e a luz deste mundo, que possamos brilhar, meu Deus, em nosso trabalho, na rua, na nossa escola, na faculdade, onde estivermos. Que a tua presença, meu Deus, venha ser o selo na nossa vida, que a tua presença venha selar os nossos corações nessa noite. Espírito Santo, vem sobre cada um, vem sobre a tua igreja, vem alcançando, vem movendo, vem tocando, Senhor. Ore calamanabaxere manais. A sua fidelidade, a sua dedicação a Deus não é em vão, a sua renúncia não é em vão. Deus vê a sua renúncia. Tem recompensa para a sua renúncia. Tem recompensa quando você renuncia o pecado. Tem recompensa quando você renuncia as coisas deste mundo. Tem recompensa quando você renuncia do seu conforto, do seu lar, para estar na casa de Deus. Tem recompensa do alto quando você abre mão de algo para fazer a obra do Senhor. Os cristãos de Esmina tinham as suas mãos cheias. E o que é que nós temos em nossas mãos hoje? Será que as nossas mãos estão cheias? Será se temos obras? Será se temos algo para mostrar ao Senhor? Senhor, em minhas mãos eu tenho renúncia. Em minhas mãos eu tenho oração. Em minhas mãos eu tenho tempo de jejum. Em minhas mãos, o que é que você tem em suas mãos? Oh
favor, meu querido, levante sua voz e fale com o teu Deus essa noite. Derrama o teu coração, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha, porque o Espírito Santo está tocando no teu coração. O Espírito Santo está dizendo, está te mostrando aquilo que é necessário ser deixado, aquilo que é necessário você abrir mão nessa noite, para que você tenha direito à recompensa, para que você tenha livre acesso ao reino de Deus, para que você esteja com Ele nos dias das bodas, para que você se assente à mesa junto ao Senhor e junto a todos os santos, naquele dia ao qual nós veremos a graça e a presença de Deus, o dia ao qual nós veremos a face de Jesus e veremos ali as suas mãos, veremos ali a sua face, o seu corpo. Que possamos imaginar esse dia, o dia ao qual nós encontraremos com Cristo, o dia ao qual nós veremos aquele a quem a nossa alma deseja, aquele a quem a nossa alma almeja conhecer. Toda honra seja dada ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Toda honra seja dada ao Cordeiro que entregou a sua vida antes mesmo da fundação do mundo. Esse plano já estava determinado por Deus, de morrer por nós naquela cruz, de nos salvar do inferno, de nos salvar do lago do fogo e do enxofre. Ore, calamanaias, graças te damos, Senhor, porque Tu és bom, santo é o Teu nome. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor através das nossas vidas. Santo, santo, santo. Diga, declare palavras do que Deus é na tua vida. Diga que Ele é santo. Devolva a Ele a honra, a glória e o poder. Diga o quanto o Senhor é necessário. Aleluia, na tua vida. Oh, Jesus. Vem Espírito Santo, vem convencendo, vem tocando, vem movendo, aleluia. Voltados para a tua vida, os olhos do Senhor estão voltados para você. Não diminua o cuidado do Senhor com a tua vida, não menospreze o cuidado de Deus com a sua vida, porque você é amado de Deus, você é filho de Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.